Aqui no nosso vídeo quero falar também sobre o polivalente Dieguinho. Vi muitos de vocês se questionando sobre o Diego, se ele vai continuar no Goiás, será que renova? E também uma baixa, né? Um jogador que não vem atuando tão bem assim nestes últimos jogos. O Dieguinho teve uma grave lesão no ano passado, uma tendinite, então ele não se recuperou tão rápido. Nessa temporada vem jogando com muita frequência, tanto é que são 39 jogos já na atual temporada, com um gol marcado e 2 assistências. Porém, se a gente pegar assim, as atuações do Dieguinho nesse período oscilante do Goiás, né, desde aquele jogo contra, talvez contra o Mirassol, contra o Coritiba, ele já está em uma fase decadente, tanto é que não marcou gols ou deu assistências dentro desse período, diferentemente do começo da Série B. Ainda assim é um jogador bastante querido, tem crédito com a torcida do Goiás e não só eu, penso que a maioria do torcedor também aceitaria uma renovação do Dieguinho aí por pelo menos mais 2 anos. Mas sendo sincero aqui com vocês, tá? Essa não é uma informação oficial, não consegui nada de bastidor não, apenas uma sensação que eu vejo sobre essa história. Eu duvido muito que o Dieguinho vá continuar no Goiás para o ano que vem. Por quê? Houve sim uma primeira investida da diretoria esmeraldina. Não posso cravar para vocês que foi uma oferta de 2 anos, 3, se o Goiás prometeu dobrar o salário dele, nada disso. Mas a própria entrevista do Lucas Andrino, assim que ele chegou no Goiás, depois de algumas contratações, aquele comecinho bom na Série B, ele falou que o Verdão estava assim atento e as informações que chegaram, né, para a renovação era tanto, por exemplo, do Juninho, do Marcão, do Paulo Baia, do próprio Dieguinho, do Tadeu, né? O Tadeu acabou estendendo o seu vínculo também. Então assim, o Dieguinho não renovou, né? Então o contrato dele já se encerra agora em dezembro. A tendência, tá, sendo bem honesto aqui com vocês, é que o Dieguinho procure um novo clube, sei lá, novos ares ou algo nesse sentido para o ano que vem, até porque quando o jogador fica livre de contrato, é mais fácil para ele procurar um novo clube, sem ter que precisar, por exemplo, de uma compensação financeira. Acho que o Goiás vacilou e muito nessa, tá? O Dieguinho tinha que ter renovado desde a metade do ano passado, tanto é que depois daquela Série B de 2021, o Goiás renova com ele até o final de 2023, e no ano passado teve sim uma outra renovação até o final de 2024, mas penso que o contrato ficou curto, né? E você pode perder um jogador de boa polivalência e uma posição que é muito escassa no futebol brasileiro. A lateral direita, cara, talvez assim, olha, o Dieguinho não é um craque, a fase tá ruim, ok, mas ele consegue sair jogando, até que marca direitinho, em uma noite bem focada, por exemplo, o Dieguinho pode ser tanto uma arma para escape, por exemplo, em contra-ataque, para saída com a bola no chão, né, aquela dificuldade do drible curto, do 1 contra 1, e até mesmo no sistema defensivo. O Dieguinho, para mim, seria um jogador útil tranquilamente, num Grêmio, num Corinthians, num Cruzeiro, até num Atlético Mineiro da vida, tá? Sem ousadia nenhuma. A questão, vamos ver, né? A sequência aí dos próximos capítulos. Existe a possibilidade dele continuar? Com toda certeza. O Dieguinho gosta do Goiás, gosta da cidade também, tem esse aspecto, mas como eu falei, a minha sensação é que o Dieguinho não vai ficar no Goiás pro ano que vem. Pode deixar a sua opinião. Vai lembrar que o Dieguinho no ano passado foi procurado pelo Santos, antes do começo do Campeonato Brasileiro, teve uma especulação também nessa temporada, e o Atlético Paranaense também procurou informações do jogador no começo do ano. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Dieguinho, não estava participando mais. Outros jogadores que eu posso garantir aqui para vocês que não estão nos planos do Goiás. Grêmio, então é certeza que eles vão sair? Olha, acho que no futebol é difícil você cravar certeza de qualquer coisa, tá? Porque pode ser que o Mancini observe um treino e eles acabam voltando, tá? Isso faz parte do futebol. Só que assim, o Johnny Lucas não deve continuar no Goiás, tá? O último jogo que ele ficou no banco foi contra a Chapecoense e só participou uma vez na Série B, que foi contra o Brusque, lá em Santa Catarina. Só nessa temporada só entrou em campo 12 vezes e o seu vínculo se encerra em dezembro. Até aqui eu não vi nenhuma proposta, tá? Chegando para o Johnny Lucas. O Brenner Herculano também não deverá seguir no Goiás, 25 anos de idade, tinha um encaminhamento com um clube da Coreia do Sul, só que esse clube desistiu da sua contratação. O Goiás renovou o seu contrato até o final do ano que vem. Ele até ficou no banco de reservas contra o São Paulo, no jogo contra o Ceará também ele estava ali na preleção. Não me surpreenderia, tá? Vou falar aqui para vocês, se o Brenner Herculano voltasse a ser integrado ao elenco. Só que hoje o Goiás já tem muitos jogadores para essa posição, além do Galhardo, né, que pode fazer a função da 9, tem o Edu e também o Ângelo Rodrigues, que vem ganhando
mais espaço. O Denzel também jogador da base, não deve seguir no Goiás, 21 anos, também estava nesta lista de transferências. Quando o Zanardi deixou o clube, o contrato dele vai só até o final do ano. Eu tentaria um empréstimo, tá? Ao invés de uma rescisão contratual. No elenco profissional, somente 3 jogos nesta temporada e 1 no ano passado. Então, além desses que eu citei, né, o Brenner Culano, o Johnny Lucas, o Denzel, o Cristiano também lateral esquerdo, não deverá continuar no Goiás também. O último jogo do Cristiano foi contra a Chapecoense, foi titular, não foi bem naquela sequência que teve, né, contra o Cuiabá, Vila Nova, Chapecoense. Foram 15 jogos pelo verde e 1 gol marcado. Tem vínculo até o final do ano, ele rescindiu o contrato no Fluminense para assinar em definitivo com o Goiás. Segundo informações do André Rodrigues também, mais ou menos um mês e meio atrás, era mais um que não continuaria no clube. Acabou que não chegou nenhuma proposta, vai passando o tempo. O Goiás só tem até o dia 2 de setembro para assinar, por exemplo, as saídas, né, os empréstimos ou até mesmo as rescisões contratuais destes jogadores. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, dos jogadores mais conhecidos, eu coloco também nessa lista o Johnny Lucas, o Cristiano, o Brenner Culano e também o Denzel, garoto da base. Eles devem ser negociados pelo Goiás, além de outros jogadores jovens também que estão voltando de empréstimo. Quero falar sobre eles agora nesta parte do vídeo. Os outros jogadores que voltaram de empréstimos, igual por exemplo o Victor Lustosa, que estava no Concórdia de Santa Catarina, e também o Alan, que estava no Crack, eles deverão ser repassados para outros clubes. O zagueiro Mina também, que estava no Paranavaí, na disputa da 2ª divisão do Campeonato Paranaense, também volta à lista de transferências. E tinha também o Simeone, eu não sei se o Simeone arrumou outro clube, depois eu vou até verificar para vocês, mas é outro que tinha disputado a 2ª divisão do Campeonato Paranaense, voltando agora de empréstimo. Todos eles têm contratos longos no Goiás, tá? Pelo menos até o final do ano que vem, e deverão ser emprestados ou para clubes do exterior, onde a janela está aberta, ou até mesmo olhando alguma 2ª divisão, por exemplo, do campeonato estadual, uma reta final de Série D, já visando um contrato até, por exemplo, o final do estadual do ano que vem, até porque é perigoso, né? Você empresta o jogador agora numa reta final de Série D e ele acaba sendo eliminado em 2 jogos, aí depois você tem que buscar de novo um outro clube. Então é basicamente isso. O Goiás tem muitos jogadores no seu elenco. Sobre outros mais contestados pelo torcedor, igual por exemplo, o torcedor tá pegando no pé do Sander, quem mais? O Douglas Borel também quando entra, né, não é um jogador que agrega muito. O Wellington volante, o Rafael Gava também não está numa fase legal. O próprio Thiago Galhardo. Só que eu não pensaria no Goiás agora dispensando esses jogadores mais experientes, a não ser que chegasse, por exemplo, reforços mais parrudos, um volante muito melhor do que o Rafael Gava, aí ele pedisse para sair, ok, faz parte. Ou sei lá, um lateral direito melhor do que o Douglas Borel, ok, aí não faria tanta falta assim. Ou um volante melhor do que o Wellington. Só que a tendência é que isso não aconteça. Então, entre deixar esses jogadores ali para a composição do elenco ou dispensar e ainda gastar uma grana ainda com essa rescisão contratual, né? Óbvio, nenhum jogador que tem contrato vai sair de graça. Então, assim, não faz muito sentido, no meu entendimento. O Goiás que não tem um elenco, tem muitos jogadores no plantel, só que jogadores úteis. O Goiás não tem tanto assim, olhando uma realidade de Série B e que é muito longa, obviamente. O que eu posso falar para vocês sobre o Pedrinho, tá? O Pedrinho ele vem sendo utilizado no time sub-20, inclusive vem jogando bem por lá. Pode ser emprestado? Pode, tá? Não é impossível também não. Só que o Goiás trabalha ainda nessa possibilidade de dar mais experiência para o Pedrinho e pegar um pouco mais de experiência, de tempo de jogo e até mesmo do ambiente. A questão é que o Pedrinho é jovem ainda, ele tem 20 anos de idade, renovou seu contrato com o Goiás até 2027, se eu não estiver enganado, então é um jogador que tem contrato longo. Jogou contra o São Paulo, 15 minutos naquele duelo, foi relacionado para 3 jogos no Sub-20, contra o América, esse jogo foi no profissional, contra o Cruzeiro e também contra o Atlético Paranaense, marcou gol contra o Cruzeiro e também jogou contra o Palmeiras neste último meio de semana. Pode deixar a sua opinião sobre o Pedrinho, eu pensaria em emprestar ele porque o Goiás está contratando muitos jogadores pelas beiradas, então assim, o Pedrinho que joga ou na ponta esquerda ou até mesmo como um falso 9, o Goiás contratou muitos nessa posição, né? Tem o Edu, que chegou agora, tem o Rildo, tem o Matheus Gonçalves. O Goiás vai trazer mais jogadores também nesta região aí do gramado, então eu acho que o Pedrinho vai perder muito espaço em relação aí ao plantel e não vem acrescentando muito nos jogos que participa. Então, dependendo da oferta, como eu falei, é difícil você emprestar agora, porque a Série C já está no quadrangular final. Então, por exemplo, se ele chegar num clube que classificar, sei lá, no
um empréstimo para o Atlético, por exemplo, de Minas Gerais, para ele chegar lá agora e jogar muitos jogos é difícil, porque o time já está encaixado. Se você empresta para um time que já está acabando o campeonato igual a Aparecidense, que só tem mais 2 jogos, a chance dele ficar de novo tendo que buscar outro clube na sequência do ano é muito grande. Talvez um empréstimo no exterior, etc., ou até